No tema do dia desta segunda-feira, dia 2 de dezembro, o tema volta a ser Manchester City. Estão há 7 jogos consecutivos sem vencer e para hoje temos connosco o nosso jornalista Humberto Ferreira, porque de facto temos de falar deste momento de forma da equipa de Bernardo Silva e de Ruben Dias. Portanto, bom dia, Humberto. A minha primeira pergunta para ti é mesmo se Pep Guardiola pode estar com o lugar em risco, mesmo pouco tempo depois de ter o renovado contrato. Olá, Andréia. Eu diria que num clube latino e num país latino, Pep Guardiola se calhar não teria aguentado tanto tempo e já teria sido ou despedido ou ele próprio pedido a sua demissão. Em Inglaterra, como sabemos, e na Alemanha, mas principalmente em Inglaterra, este cenário é um cenário muito diferente e muito distante daquilo que é vivido quase na restante Europa e por isso eu diria que Pep Guardiola só sairá do Manchester City a meio da temporada se ele próprio pedir a demissão. A própria direção do Manchester City, até porque vai ter algumas mexidas com a entrada do Viana na próxima temporada, por exemplo, para a direção desportiva, e simultaneamente o lado de gratidão dos adeptos do Manchester City, que nunca vão esquecer Guardiola e aquilo que ele deu à equipa britânica. Foram 6 títulos e este fator é um fator de facto determinante para que Pep Guardiola dificilmente possa ouvir sequer assobios a si, pedidos de demissão a si, em jogos do Manchester City em casa ou fora. E por isso é de facto uma dicotomia olharmos para este momento do Manchester City e percebermos que Pep Guardiola, nesta altura, pode ser no fundo a peça a ser mexida para que o clube possa retomar o seu destino vitorioso, mas simultaneamente percebemos que é difícil isto acontecer, não só pelo dedo que Guardiola tem neste Manchester City, pela forma como já reinventou este Manchester City noutras circunstâncias e pela própria conjetura não ser normalmente favorável à agitação acontecer pela demissão do treinador. Portanto, eu diria que apesar da manobra ser de facto muito curta, 6 derrotas e um empate, dificilmente vai acontecer um despedimento de Pep Guardiola. Mas acreditas que mesmo nesta altura, depois de uma série de resultados que para o Manchester City é efetivamente negativa, que este discurso de Pep Guardiola tem sido o mais correto? Eu consigo compreender o discurso dele, percebo que possa não ser bem aceito de toda a gente. Seja de se arranhar, porque depois fala quase de uma automutilação a seguir ao empate diante do Feyenoord, seja na antevisão à partida com o Liverpool, de dizer que estas derrotas muitas das vezes fazem com que os clubes possam crescer ainda mais, porque na verdade o Manchester City nunca tinha tido uma oposição deste nível. Normalmente os títulos em que Pep Guardiola não ganhou enquanto estava no Manchester City, a proximidade para com os seus rivais nunca foi tão distante quanto esta, mas Pep Guardiola fez sinal de que, no fundo, esta incomodação interna pode ajudar a que o Manchester City no futuro consiga lidar melhor com este tipo de problemas, porque a equipa, no fundo, foi sempre habituada a ter tudo, a conseguir tudo e a conseguir os resultados de uma forma tranquila e nesta circunstância o treinador diz que pode fazer com que os próprios jogadores, o próprio clube, consiga reagir melhor a momentos de adversidade como este que está a passar. E eu acho que este tipo de discurso, quando a equipa está de facto a atravessar um momento absolutamente negativo, ele na antevisão ao jogo com o Liverpool deu quase a entender que seria normal a derrota acontecer, porque iria jogar frente à melhor equipa inglesa da atualidade. O que não é muito normal perceber também esse tipo de mind games que o próprio Pep Guardiola implementa nas suas equipas e no seu jogo. Diz que é preciso ter um olhar interno muito crítico, o que é também compreensível num momento tão débil e com tão poucas soluções mais viáveis. Pode não ser, se calhar, o melhor, mas, acima de tudo, aquelas imagens de se castigar a si próprio, de virar-se para a bancada e dizer que já conquistou 6 títulos. Fez esse sinal ontem na partida contra o Liverpool para os adeptos do Liverpool e para os adeptos do Manchester City. Eu diria que, dentro do futebol europeizado de Pep Guardiola, foi a sua versão mais latina. Esta é que estamos a ver agora. Mas estamos aqui a falar, no fundo, das consequências destes maus resultados do Manchester City, mas, no fundo, eu vou-te puxar um bocadinho a colatra atrás e perguntar-te a que é que se deve esta má fase, tanto que é uma fase que Pep Guardiola nunca viveu na carreira. Sim, nunca viveu na carreira e eu acho que há aqui 2 cenários muito distintos. Um deles está relacionado com as lesões.
Sabemos que o cérebro das equipas de Pep Guardiola está no meio-campo. Rodri, o bola de ouro, está lesionado há muito tempo, vai estar lesionado durante muito tempo. Kovacic lesionou-se na partida contra Portugal na Liga das Nações, e estes dois jogadores são muito fundamentais na estratégia defensiva da equipa do Manchester City, naquela primeira reação à perda de bola. E estes dois jogadores têm sido uma nota que fazem com que a equipa do Pep Guardiola não consiga, no fundo, ultrapassar este problema de ser uma equipa que cede mais perigo aos adversários. Para terem uma ideia, a equipa de Pep Guardiola, o pior que tinha conseguido até agora era ceder 1,6 oportunidades de golo por jogo. Nesta altura estamos em 2,8. É um número muito alto, e a juntar a estes dois, por exemplo, no eixo defensivo e na sua estratégia defensiva, a equipa só, Manuel Akanji foi o único jogador que ainda não esteve lesionado. De resto, Ruben Dias já esteve lesionado, Gvardiol já esteve lesionado. Isto depois entronca aqui numa espiral um bocado mais negativa. O Ruben Dias, no ano passado, numa entrevista exclusiva ao 00, deu nota que as grandes preocupações de Guardiola com os defesas é que eles têm que defender. E quando as coisas não correm bem, no fundo, todos querem ajudar. E esta separação da estratégia de Guardiola faz com que a equipa muitas vezes tenha demonstrado debilidades ofensivas acima da média e defensivas também acima da média. Haaland está a atravessar um momento horrível de eficácia, não há outra palavra para classificar um goleador nato, mas que não consegue acertar. Phil Foden desinspirado, Kevin De Bruyne desinspirado, Kyle Walker também muito longe de outros tempos. E a juntar a tudo isto, a vontade que Pep Guardiola quis ter no início da temporada de segurar com unhas e dentes dois jogadores que animicamente podem não estar bem. Falo de Kevin De Bruyne e de Ederson, e as poderosas propostas árabes que tinham em mãos e que foram rejeitadas porque o treinador os considerou indiscutíveis. São dois jogadores, eu diria que para um nível de Manchester City, podem não estar no seu ponto ideal, e isso por vezes é mais que essencial para que a equipa possa descer, porque o campeonato inglês é fortíssimo, como toda a gente sabe. A competição europeia do Manchester City é também sempre é uma equipa muito escalpelizada, e naturalmente estas podem ser alguns dos fatores da equipa estar a atravessar este momento tão mau a nível de resultados. E pegando mesmo por esta última parte da tua resposta, nomeadamente sobre o campeonato inglês ser fortíssimo, acreditas que depois desta série, e tendo em conta que neste momento o City está a 11 pontos do primeiro lugar e ocupa o quinto lugar, achas que o título é uma miragem? A história diz-nos, aliás, que não é uma miragem, mas só por uma vez uma equipa conseguiu isso. Foi o Arsenal de 1998 que conseguiu recuperar 13 pontos de distância, o que é uma coisa enorme no momento atual do Manchester City, que já conseguiu recuperar distâncias de 8 pontos, mas nunca os adversários estiveram com a constância e a relevância que, por exemplo, o Liverpool de Arne Slot está a ter agora, e outras equipas que vêm atrás a querer demonstrar. A competitividade nessa altura não era tão feroz quanto esta que o Manchester City está a encontrar. É certo que este percurso e este período foi um período de jogos muito difíceis. O mais fácil na teoria seria o Bournemouth fora de casa, mas a equipa de Andoni Iraola tem muita identidade a jogar, não só deste ano, como da última temporada, e, portanto, a equipa do Manchester City saiu derrotada, eu diria que fruto da circunstância, mas também da qualidade do adversário. Depois estamos a falar de adversários muito fortes que teve internamente, o Liverpool à cabeça este fim de semana, mas depois também a derrota contra o Sporting acaba por ser algo surpreendente pelos números impactantes e pelo facto do City ter feito 45 minutos absolutamente avassaladores em Alvalade, marcou um golo, teve muitos lances de perigo, bolas no poste, e não era expectável. Depois o jogo contra o Feyenoord, a meio desta semana, da última semana, em que teve a ganhar 3-0 e empatou a 3 golos, são sinais de que a equipa, noutros tempos, animicamente poderia recuperar os 11 pontos. Nesta altura eu diria que é muito difícil, mesmo olhando para a circunstância de que a equipa de Pep Guardiola normalmente tem uma evolução crescente. Começa médio, tem uns problemas zitos normalmente, e depois, quando começa a engrenar a partir da viragem do ano, normalmente é imparável esta equipa. Ultrapassou o Arsenal há 2 anos e conseguiu o título inglês nesse sentido. Eu acho que nesta altura
eu diria que só uma hecatombe para a equipa do Liverpool, perdendo assim tantos pontos, e os outros adversários mais diretos, o Manchester United, que está a crescer de forma, a equipa do Chelsea, que está também num nível bastante positivo. Há muitos adversários com muitos perigos e com equipas muito competitivas e que fazem com que o título seja de facto uma miragem. Eu não acredito. Aliás, o campo das probabilidades e das casas de apostas, que é tão forte em Inglaterra, dava o Manchester City no início da época quase como se fosse um passeio. Nesta altura já está o Liverpool acima dessa cota, como sendo a equipa mais favorita a ganhar o título inglês, e o Manchester City pode olhá-lo quase aqui como um canudo para ver esse título bem de longe. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira e ainda hoje estreará um novo episódio do Ataque Rápido com o tema a incidir no Sporting, mas também no Botafogo. E não se esqueçam, o podcast do ano está a chegar.